Eu sou a Alessandra, vocês podem me chamar de Ale Oliveira. Hoje eu trabalho com finanças, né? Sou consultora financeira e sou formada em administração, fiz especialização em finanças, mas gosto de dizer que não foi isso que deu a base, né, do que eu faço hoje em relação à gestão financeira, né? Foi, na verdade, a prática, a vivência. Fiquei 14 anos ali num canal de distribuição, que foi onde eu aprendi sobre gestão. Na verdade, eu estudei e pude praticar sobre esse conteúdo, que foi o que me deu toda essa experiência para que hoje eu possa ajudar outros empresários, outras empresárias. E quando eu trabalhava lá no canal de distribuição, eu tinha um desejo muito grande de ensinar. Sempre fui uma pessoa assim apaixonada pela instituição do Sebrae, porque eu gostava do pequeno empresário. Eu via a dificuldade, né, de uma empresa maior, então eu ficava pensando, gente, imagina isso numa pequena empresa. E eu com aquele conhecimento de gestão, falava, meu Deus, mais pessoas precisam conhecer sobre. E foi quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, desde 2011 eu fazia um trabalho de consultoria, muito tímido, aí voltei para a empresa, voltei para o CLT, mas foi em 2019 mesmo que tudo começou a acontecer. Então essa sou eu, essa é um resuminho aí da jornada. Dessa jornada, né? Mas, chega um pouquinho aqui o microfone, assim. Tá. Aí. Então, me fala como que começou. Você trabalhava, né, na CLT e aí, de repente, você começa a trabalhar como consultora para empresas. Como que surgiu? Foi assim, na verdade eu entrei muito nova. Quando eu comecei lá no canal de distribuição, eu estava no 4º período de administração e entrei como estagiária. Então, qual que era o meu propósito em fazer administração? Como eu tenho uma base de criação não tive uma base de empreender, nunca fui estimulada a isso. Sempre, né, eu fui colocada aquela situação, você tem que trabalhar para alguém. E eu tenho um valor segurança, ele é muito forte para mim. Então, eu sempre me achava mais segura trabalhando para outra pessoa. Era, vamos supor assim, é como se eu tivesse, né, eu fui criada para isso, nesse formato. E aí, quando eu comecei eu vou formar em administração, eu preciso da prática. Então, para que eu tenha a prática, eu preciso começar a aplicar o conhecimento, porque desde então, a gente não conhecia essa frase que é usada hoje, mas conhecimento sem aplicabilidade é vazio, né? Então, eu preciso ter o conhecimento e aplicar ele em algum lugar. E foi quando eu comecei, na verdade, foi numa empresa de ferro que tem lá em Alfenas, tudo bagunçado, aquela coisa, né, bem rústica. E ali eu fiz toda a parte de gestão. E aí eu saí desse lugar, o dono quis me contratar, me efetivar, eu não quis. Eu falei, bom, agora eu vou para uma outra empresa. E aí, depois de um mês, eu conheci esse proprietário desse canal de distribuição que estava iniciando e ele não entendia nada de gestão, só da área comercial. E aí ele precisava de alguém para criar todos os processos. Bom, eu também não sabia, mas eu estudava. Então, foi aí que eu comecei. Em 2019, então, eu fiquei 14 anos trabalhando em diversos departamentos. Não foi 14 anos fazendo a mesma coisa, foi 14 anos se desenvolvendo. Né? Foi crescendo. Foi crescendo, né? E o canal também foi crescendo. Então, eu fui ampliando até o ponto que, né, eu já estava numa parte mesmo só da parte estratégica. Mas eu adoeci. Foi quando eu tive burnout. E aí eu fiquei afastada e depois desse período eu não quis voltar mais. E aí foi quando a única coisa que eu sabia fazer era gestão, né? Falar de empresas, atuar principalmente na parte financeira, que vejo que é uma dor maior, né? Onde a pessoa tem o despertar, que é onde dói mais, que é o bolso, né? E foi aí que eu comecei a fazer um trabalho, na verdade, gratuito. Logo veio a pandemia. Aí eu entrei num grupo de mulheres que tem lá em Alfenas. Eu atendi algumas empresárias de maneira gratuita. E a partir dali eu comecei a fazer esse trabalho de consultoria. Hoje eu trabalho, né? Eu presto o serviço numa startup de consultoria financeira e tenho os meus atendimentos também, o meu trabalho de consultoria. Então hoje, né, eu vivo disso, eu respiro isso 24 horas, porque eu falo que a gente faz com o coração, é a minha paixão. Então, eu não tenho ali horário de trabalho. Para mim, é um horário de diversão, de aprendizado, de crescimento. Então, foi assim que começou. Entendi.